Boa noite. Tem sido um grande privilégio para mim e para o meu filho estarmos com vocês esses dias. E eu quero convidá-lo a devolver a sua Bíblia para o livro de Gênesis. Nós vamos olhar o capítulo 3 hoje, vamos voltar um pouquinho também para o 2. Eu li ontem à noite, você que não esteve aqui ontem à noite, eu vou tentar colocá-lo no nosso raciocínio sobre o que estamos falando na literatura do Gênesis. Temos falado que a literatura do Gênesis é uma literatura paradigmática, de paradigmas, e paradigmas são coisas que quando colocamos, novas informações que quando colocadas em nossas vidas, nós passamos a ver o mundo a partir daqueles paradigmas. E li ontem à noite com vocês o verso 25 do capítulo 2, um verso famoso, conhecido, que eu chamei de a maior declaração de satisfação das Escrituras, aonde Moisés relata que Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, estavam desnudos e não tinham vergonha. Não havia o conceito da nudez para Adão e Eva, e por isso não carregava neles o sentimento da vergonha. E nós então visitamos a história do Gênesis e os paradigmas para entender como Adão e Eva chegaram neste ponto da história, podendo declarar com satisfação que eles estavam totalmente desnudos na realidade que Deus havia criado e não carregavam nenhum tipo de sentimento que os colocava em risco, que os colocava em desconforto. E nós vimos desde o princípio no Gênesis a criação do Deus eterno a partir da linda e perfeita comunidade de amor, a comunidade do Deus Trino. Vimos que antes de Deus contar tempo, Ele que está fora do próprio tempo, que é a eternidade. Vimos que Ele, enquanto Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, já era e sempre foi uma linda, perfeita comunidade de amor. A melhor maneira então de definirmos Deus, como vimos ontem, não é um Deus criador, porque criação não é o que Deus é, criação é o que Deus faz. Se Deus nunca tivesse decidido criar, Ele ainda seria Deus. A melhor maneira então de definir Deus é que Deus é um ser de amor. Deus é absolutamente amor, porque antes de pelo poder da sua voz trazer tudo que não era a existência, Ele já amava na linda comunidade trina de amor. O Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Filho e o Pai. E nesta linda dança de amor, o amor do Senhor extrapolou criando eu e você, criando a história, criando o tempo no princípio. E quando o amor de Deus extrapolou, criando o tempo, medindo o tempo, fazendo o princípio, fazendo cronologia, Ele olhou para uma terra informe e uma terra vazia. As palavras hebraicas para aquele texto, as famosas palavras na teologia, rovu vavohu, as palavras que significam caótica, o caos absoluto, e a inabitação, porque é a ideia de que aonde não há um ecossistema equilibrado, não há possibilidade de habitação. Mas quando Deus fala, e vimos ontem que Ele fala, quando o Pai tem vontade de criar, revela essa vontade na voz do Filho, o Logos do tempo, o Haja do Gênesis 1, e o Espírito encarna pelo vento a voz do Filho, revelando a vontade do Pai. Tudo que era caótico vira ordem, e tudo que era inabitável se torna espaço de habitação. Então agora Deus pode, num lugar ordenado, que pode ser habitado, começar uma narrativa no Gênesis de preenchimento. A partir do verso 4, o que vimos é uma narrativa de preenchimento. Deus põe uma fauna, uma flora, Deus põe uma humanidade para viver no Gênesis. E Ele termina o preenchimento dando ao homem o privilégio, como vimos ontem, de viver no eterno sábado de Deus, no dia do descanso. Deus fez a humanidade
num lugar ordenado, perfeito, aonde ela habitava, por meio da vontade do Pai, a voz do Filho e o vento do Espírito, expressando a comunidade de amor divina, para viver eternamente no descanso de Deus. O nosso sábado, Ele é o nosso sábado. Se Adão e Eva nunca tivessem traído tal realidade, eles se alimentariam da árvore da vida, e eles estenderiam a cultura do Éden por toda a história, por toda a eternidade. O que Deus ainda quer fazer na redenção. Por isso, Ele é o nosso sábado em Jesus Cristo, o nosso último sábado. Mas o que Deus então chamou Adão e Eva para fazer no Gênesis, vivendo nesse lugar perfeito, habitado agora pela humanidade, como expressão do amor perfeito do Deus Trino, no eterno descanso de Deus, o que Deus esperava desta humanidade, representada no primeiro casal, Adão e Eva, era que eles cultivassem aquele jardim, nos limites do Criador do jardim. Que Adão e Eva estendessem a cultura do amor de Deus no jardim, dentro dos limites do próprio jardineiro, o Criador do jardim. O que Deus queria para Adão e Eva, era que Adão e Eva tomasse a criação como Deus a fez, e mobilizasse a criação na produção criativa de uma cultura. Porque Deus é criador e nós ganhamos dele criatividade. E nós então glorificássemos a Deus por meio dessa cultura e servíssemos ao próximo por meio dessa cultura. Vimos que Adão fez isso. Que quando Deus então coloca Adão no jardim para nominar o jardim, na tarefa de dominar sobre o jardim, lembra da ordem que Deus deu a Adão? Domine sobre todas. Então, Adão, para dominar, você precisa nominar. Se você fez humanas na universidade, talvez você tenha passado por um filósofo chamado Foucault, que tem um texto famosíssimo chamado O Poder e as Palavras, e o Foucault tem a célebre frase dele que diz: quem nomina, domina. Ele entendeu o que Deus fez no Gênesis. Se você quer dominar, primeiro você tem que nominar. Adão saiu pelo jardim nominando o jardim, contando cultura de Deus, repartindo cultura de Deus. E Deus disse para que Adão, enquanto nominasse o jardim, procurasse uma mulher para ele, alguém que lhe auxiliasse, lhe correspondesse. E vimos ontem que Adão em momento algum confunde gêneros e espécies da natureza com Eva. Adão não faz o que este mundo faz. Adão deu de cara num limite no jardim, e ele voltou daquele lugar até Deus, e disse: Deus, eu não sei o que o Senhor quer que eu ache no jardim, mas seja lá o que for, não está naquele lugar. Eva não estava lá. Como disse ontem, Deus disse a Adão, paráfrases minhas: Adão, você entendeu, filho, que o que você não encontra no jardim, você só pode encontrar no dono do jardim, Adão. Então deite, durma, e eu vou trazer a você a graça da minha oferta sobre a sua vida. Vimos ontem que Eva não estava faltando para Adão, que Eva não era uma falta, que Eva era apenas a expressão da abundância que Deus era na vida do próprio Adão. Agora Adão olha para Eva, e naquela expressão idiomática hebraica que vimos ontem, ele fala: uau, que mulher, Deus. Os mineiros já me ensinaram que aqui não é uau, aqui é nu. Adão falou nu. Se fosse no sul ele falaria bate. Que mulher, Deus. Que mulher. Agora Deus pega esta mulher, Eva, pega este homem, Adão, e ele produz um movimento perfeito da criação dele no Éden. Tal qual esse Deus é uma comunidade triuna de amor, uma diversidade formando uma unidade. Ele pegou dois artigos da criação distintos, um homem e uma mulher, e fez deles uma só carne. Deus criou uma família humana para representar no mundo a família divina. Pessoas distintas se unindo em uma só carne,
tal qual Deus eterno é três, sendo um sendo três. O matrimônio de Adão e Eva, a união de Adão e Eva no Éden, é um recado à humanidade que as nossas uniões espelham a união do Deus triuno na eternidade. Por isso chegamos no verso 25 e entendemos porque ambos estavam nus, olhavam um para o outro e não possuíam vergonha nenhuma. Porque quando Adão olhava para Eva, Adão via a imagem do Deus triuno em Eva. E quando Eva olhava para Adão, Eva via a imagem do Deus triuno em Adão. Ambos não sentiam vergonha, porque Eva não via Adão. E Adão não enxergava Eva, porque ambos, enquanto indivíduos, e agora em uma unidade plural, eram a expressão visível e acessível para aquele jardim da imagem perfeita de um Deus que é trino. Por isso somos uma comunidade. Algo me levou às lágrimas ali naquela cadeira agora, naquele banco. Quando eu vi algumas famílias, eu estava lendo o texto ali, e eu vi algumas famílias virem juntas entregar a oferta. Famílias inteiras de mãos dadas, passando perto de mim. E algo nasceu em meu coração, porque é exatamente essa expressão que o Deus triuno está fazendo por meio da sua igreja. Mas nem tudo ficou assim. O reino que lemos ontem é o que eu chamo do reino do Éden. Porque o Éden é o lugar do prazer, o lugar da plena, total satisfação, o lugar aonde o homem chega ao ponto de dizer: estamos nu e não temos vergonha alguma, porque a imagem de Deus é a nossa representação. Mas no capítulo 3, nós conhecemos um outro reino. No mundo da queda, no capítulo 3, nós conhecemos o que nós chamamos do reino, do que eu chamo do reino do Eros. Até o capítulo 2 nós vemos o reino do Éden, o lugar da plena, total e absoluta satisfação. E no capítulo 3, nós nos somos apresentados por Deus, por meio da ação de Eva e Adão, ao reino do Eros, ao reino do erotismo. Eros é uma palavra grega para amor. Há várias palavras gregas para expressar amor. Há várias palavras na língua grega para amor. Filéu, epitomia, eros. E eros é uma palavra muito utilizada pelo filósofo Platão. Aliás, Platão tem um livro chamado O Banquete, onde ele trabalha exatamente com a ideia do amor eros, do amor erótico. E eu só estou dizendo isso para trazer a definição de Platão sobre eros. Platão diz que eros, e eu concordo plenamente com a definição dele, que eros é o desejo pela ausência. Eros é o desejo pelo que está nos faltando. No reino do Éden não havia esse tipo de olhar, porque Eva olhava para Adão, Adão para Eva, e eles viam Deus, e em Deus nada estava faltando, plena satisfação. Eros é o desejo pela falta. Eros é o erotismo que vemos nas crianças. Sabe aquela criança, como a minha filha, quando era bem novinha, minha primeira filha, ela queria um patinete uma vez. E eu não tinha dinheiro para comprar um patinete, eu sou professor da Palavra da Vida, não dá. E ela não queria qualquer patinete, ela queria um patinete da Hello Kitty. Que era um patinete bem vagabundo, mas tinha o adesivo da Hello Kitty. E aí eu até mostrei para ela um patinete melhor e mais barato, mas ela não queria. Mas eu sou um pai amoroso, eu me esforcei, trabalhei bastante, extorqui meu pai. E comprei o patinete da Hello Kitty para Ana Luísa. Dei para ela. Ela deu umas 4, 5 patinetadas. E sabe aonde foi parar o patinete da Hello Kitty? No baú, aonde jaz os desejos outrora atendidos. Todas as vezes que vivemos pelo erotismo, os desejos pela ausência, quando são presentificados em nós, sempre geram novos e novos e novos desejos.
Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, explicou isso, filósofo do pessimismo, falando sobre o pêndulo do tédio. Muito simples de entender. Schopenhauer diz que a nossa vida, ela balança no pêndulo entre o desejo e o tédio. Eu desejo algo, eu desejo. Aí eu recebo. A ausência se torna presença. Então eu faço um pêndulo para o tédio. E o tédio é o lugar onde nascem novos e diferentes desejos. E quando a ausência do desejo se presentifica, eu de novo balanço para o... Você conhece esse mundo? Platão descreveu no banquete. Esse é o reino do eros. É o reino do erotismo. É o reino dos nossos olhos. É o reino da falta. No reino do Éden, no reino da satisfação, como vimos ontem, olha o que diz no versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. O reino do Éden é o reino da abundância. É o reino onde nada falta. Onde Deus faz um lugar paradisíaco, perfeito. E diz para o homem, se delicie nesse lugar, a partir da minha presença, do meu movimento em sua vida, Adão, curta o jardim. E se você se encontrar com limites, Adão, lembra? Limite não é exclusão. Lembram ontem? É porta de acesso, a proteção da liberdade. No reino do eros, no reino da ausência, o capítulo 3 começa assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, a personificação de Satanás. E ela perguntou à mulher, a serpente, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? Acabamos de ler o versículo 16. O que Deus falou no reino do Éden? Comam livremente. Eros é reino de abundância. Eros é reino onde nada falta. No reino do eros, no reino da ausência, no reino do erotismo, no reino do pêndulo entre o desejo e o tédio. O olhar de Satanás para este mundo é o olhar da profunda e absoluta escassez. A gente sempre trata esse texto olhando, dizendo assim, Satanás mentiu. Gente, vamos respeitar Satanás, tá bom? Vamos respeitar Satanás. É Satanás, né? Um ser angelical, caído. Satanás não é um mero mentiroso. Ele não é um simples mentiroso que se encontra em qualquer esquina. Satanás não está mentindo para Eva. Satanás acredita piamente no que ele está dizendo. E Satanás enxerga o mundo claramente como ele está descrevendo. Satanás não olhou para um mundo de abundância e disse, vou enganar Eva. Não tome Satanás por isso. É que Satanás não olha para um mundo de abundâncias. Quando Satanás aborda o jardim, quando Satanás aborda o reino do Éden, ele aborda pelo olhar erótico do reino do eros. Satanás não olha para Deus como Eva e Adão olhavam. Satanás olha para Deus desde a sua queda, e ele olha para Deus como um ser insuficiente, como um ser de falta, como um ser mau, um ser que nos exclui do que é bom. Essa é a proposta dele para Eva no jardim. Satanás não crê no Deus que Eva crê. Satanás não ama o Deus que Eva ama. Satanás enxerga o Éden a partir de um paradigma de escassez absoluto. Eva, Adão olhavam o jardim a partir de um paradigma de liberdade, de coma livremente. Satanás está olhando o jardim no paradigma da falta. Satanás chega para Eva e diz, Eva, Deus não é bom como você acha que é. Deus não é suficiente como você acredita que Ele seja, Eva. Deus é mau, Deus excluiu você da melhor parte da criação, Eva. Tem uma grama mais verde fora do jardim que só Deus vai lá pisar, Eva. Toma a vida nas tuas mãos, mulher.
Seja autônoma, conhece esse discurso? Assume você mesmo a vida. Tome suas decisões e corra o risco delas. Satanás olha o mundo nessa perspectiva. Mas sabe o que é interessante? Nós sempre olhamos o texto aqui, e quando você vem na EBD ou aprende teologia com alguém, não é incomum que esse texto seja percebido na sistemática a partir de um olhar de um ataque à verdade bíblica, um ataque à inerrância bíblica. De novo, Satanás não está mentindo, ele crê nisso, é a verdade dele, é a maneira que ele olha o mundo. Mas a questão aqui não é o erro cognitivo para o olhar das Escrituras. Porque olha como Eva responde a Satanás, verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Percebe que Eva não cai na de Satanás? Satanás olha para Eva e fala: foi isso mesmo que Deus falou? Eva é uma baita pesquisadora. Ela revisita os registros orais de Deus. Ela vai na Bíblia, não tinha escrita, ela vai nos registros orais. E ela fala: peraí, Satanás, aqui na minha hermenêutica bíblica, não é isso que Deus falou, não. Deus não falou não coma de nada, Deus falou não coma daquilo. Você percebe que Satanás, ele olha a realidade de outra maneira e descreve ela de outra maneira, e intelectualmente Eva não tomba diante da fala de Satanás. Ela não olha para o discurso satânico de que Deus é insuficiente, de que o jardim é escasso, e diz: tá aí, é verdade, você me convenceu, Satanás, agora eu vou crer nisso. Não, Eva é segura na sua mente, Eva é segura na sua intelectualidade, Eva é segura na sua cognição, do que ela sabe sobre Deus e sobre como Deus é. E ela responde: não, Satanás, não foi isso que Deus falou. A serpente responde à mulher: certamente não morrerão. No dia em que dela vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. De novo, não tome Satanás por mentiroso, um mero mentiroso. Ele crê nisso. Ele não está atrás de uma árvore falando assim: eu falei que Eva não vai morrer, mas ela vai comer e vai morrer, fica vendo. Não, Satanás acredita que Eva não vai morrer. Imagine que esse palco fosse Deus. Toda a realidade que existe, Deus é esse palco. E tudo que está para fora de Deus não é real. Paulo chama, em Efésios 2, de morte. A única realidade que existe é a realidade do próprio Deus. Tudo que não é Deus não é real. É uma surrealidade. Na cultura bíblica chamamos de morte. Mas é uma morte que existe. É uma morte que vive. É o primeiro advento de Walking Dead na história. Zumbis. Mortos que andam, comem, casam, se divorciam, trabalham. Mortos. Satanás é esse. Alguém sem Deus, que habita fora do limite de Deus. Por isso habita na morte. Mas uma morte onde ele ainda existe. Então ele está dizendo para Eva: ei, Eva, eu já fiz esse caminho, eu já atravessei essa fronteira de não mais ouvir Deus como a única verdade. E eu estou falando com você, mulher, então venha, você não vai morrer, você vai viver a vida que eu vivo, a vida da liberdade verdadeira. Eva acreditou. Mas perceba, ela não caiu no intelecto dela. Ela não caiu nas palavras confusas de Satanás sobre a realidade. Ela revisitou a realidade e disse: não foi isso que Deus falou. Mas quando Satanás disse a ela: Eva, do lado de cá tem um lugar para nós, onde a gente é autônomo e continua vivendo, que Deus não te contou. Vem, Eva. No versículo 6 diz o texto, começando assim: quando a mulher viu a árvore. A minha tese é a seguinte, escute. Nós aprendemos na modernidade
que nós somos seres predominantemente pensantes. E que o que está errado em nós é as coisas que pensamos errado. E a única maneira de encontrarmos correção moral na vida é pensarmos da maneira certa. Porque na modernidade nós somos seres do penso, logo existo. Na cultura bíblica nós não somos seres predominantemente pensantes. Na cultura bíblica, onde a Bíblia é escrita, no mundo hebreu, na cultura semítica do Oriente Antigo, onde o pensamento e as emoções se misturam nas entranhas, como a Bíblia fala, o homem é um ser predominantemente amante. Na modernidade nós pensamos, logo existimos. Na cultura bíblica nós amamos, logo existimos. Eva não cai no intelecto dela, mas Eva cai nos amores dela. Esse é o nosso erro na cristandade histórica. Nós passamos séculos acreditando que o que estava errado em nós era um dogma que nos faltava, uma doutrina que não conhecíamos. Passamos a ser o povo da Bíblia e estudá-la. E aprendemos todas as respostas sobre Jesus e nunca adquirimos Jesus como a resposta certa. Conhecemos a Bíblia e traímos. Eu nunca cheguei para uma pessoa na minha igreja que havia cometido um adultério e disse assim para ela: cara, você adulterou, isso é pecado, está errado. E ele olhou para mim e falou assim: ah, vá, pastor, sério? É errado? Adulterar? Mas o senhor vem me falar agora que eu já fiz? Por que não me avisou antes, pastor? Nunca aconteceu isso. Porque tem a ele 20 anos de igreja, eu nunca tenha pisado em uma. Ele sabe que trair a mulher dele é errado. Ele pode não se importar com o erro, mas ele sabe que é errado. Porque o problema dele não está aqui. Ele não caiu porque alguém o convenceu que valia a pena e não era errado fazer. Ele caiu porque ele viu que era agradável. O que está errado em nós, na cultura bíblica, não é o que sabemos, não sabemos e deveríamos saber. Mas o que está errado em nós é o que amamos e nunca deveríamos ter amado. Você pode vir 20 anos consecutivos nessa comunidade, nunca faltar nos cultos dela, vir na IBD todas as manhãs, gabaritar no conhecimento bíblico. Se eu te contasse as histórias que acontecem com seminaristas no seminário, que estudam a Bíblia o dia inteiro. Se eu contasse para você as minhas fraquezas como teólogo, sendo teólogo, pastor. Porque o que está errado em nós não é o que sabemos e não deveríamos saber, ou o que não sabemos e precisamos saber. O que está errado em nós é o que amamos e nunca deveríamos ter amado, o que não amamos e Deus nos chama para amar. Você pode gabaritar, você pode dizer para Satanás: não foi isso que Deus falou não, Satanás. E no próximo passo, você ver que a árvore é agradável e cair. Por isso que tem que ser educado na nossa espiritualidade, meus amigos, escute. Não é a nossa cognição. A cognição é ferramenta, caminho, processo. Ela não é fim. O que tem que ser educado em nós não é o conhecimento da Bíblia. A Bíblia é revelação para a educação de uma outra coisa, que não é da nossa intelectualidade. O que precisa ser educado em nós são os nossos amores. É isso que precisa ser educado em nós. Os nossos amores. Por isso agora, cheio de certezas, convictos do que Deus havia falado, os olhos dos dois se abriram, o conceito da nudez apareceu, e o sentimento da vergonha surgiu. Não porque Eva faltou na igreja,
ou não completou a revistinha da IBD. Mas porque Eva amou o que não devia amar, porque Adão se entregou ao que não devia se entregar, porque eles amaram mais o jardim das coisas do que o Deus do jardim. E caíram nos seus sentidos. Caíram nos seus sentidos. Agora eles precisam cobrir folhas, ajuntar folhas de figueira para cobrir a nudez deles, porque eles percebem algo que antes não percebiam. Esses dois precisam urgentemente de educação dos amores deles. Mas olha o lindo da teologia do Chapolin Colorado. Olha o que diz no texto do verso 8. Agora que essa cena está montada, que os amores estão derrubados, mesmo a intelectualidade estando intacta, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, no soprar da brisa dos dias, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Perceba, R$10, bota a gente para não falar com o outro, não é verdade? Fica de mal. Uma palavra mal atravessada ali naquele saguão faz você não voltar na igreja. O dono do mundo foi traído pela humanidade e foi trocado nos amores por ela. E sabe o que ele fez? Ele veio no jardim. Vai entender? É o primeiro ato de redenção na história, é Gênesis 3:8. A minha esposa briga comigo, eu sumo, só quero voltar de noite. Primeiro casal da humanidade traiu o Criador dela, trocou nos seus amores, na deseducação dos seus amores, o amor ao Criador pelas coisas criadas. E sabe o que o Criador fez? Ele veio, só que agora esses homens envergonhados, desnudos, eles querem se esconder da presença abundante de Deus. Mas você tem que entender uma coisa aqui. Perceba, lembra que eu disse que esse palco é Deus? Lembram? E que tudo que está para fora de Deus não é realidade? É o quê? Morte. Guarde essa frase, tudo que não é em Deus, simplesmente não é. Deus é toda a realidade, fora dele é morte. Você pode até existir, mas na morte. É o que Paulo diz, é o que ele ensina. E neste lugar que Adão foi morar, neste lugar escuro que Eva foi existir, você precisa criar novos conceitos de realidade, porque a realidade se esvaziou. E agora você vê nascer no Gênesis conceitos que qualquer leitor curioso, aguçado, se pergunta: que trem é esse que não estava aqui até agora? Por exemplo, eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores. Adão, ele é a criação de um Deus que fora do tempo conta tempo. Logo, esse Deus é um ser incontido pelo tempo e a tudo ele contém. Adão conhece esse Deus, o Deus das coisas incontidas, que contém todas elas. Agora, por conta dessa nova realidade, da vergonha e do medo de Adão, sabe o que Adão tem que fazer? Adão tem que criar um conceito. Que loucura. Adão tem que criar um conceito chamado, é um novo conceito no Éden, chamado atrás. Não existia atrás no Éden, gente. É o lugar da presença do divino, que a tudo contém e nada o contém. Como dizia o neocalvinista Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado na história que Deus não chame de seu e não clame para ele o direito de tomar conta. Mas Adão cria mais. Ele quer explicar para esse Deus que quer encontrá-lo. Ele diz no verso 10, ouvi teus passos no jardim, Deus, e eu fiquei com medo, estava nu. Por isso me escondi. Olha Adão criando uma surrealidade. Um mundo de morte para ele.
Tem um outro conceito que aparece aqui que a gente tem que perguntar para o texto: por que não estava aqui ontem? Qual é o conceito? Medo. Adão sente medo. Ontem, Adão não tinha medo. Adão olhava para a mulher e falava: uau. Adão olhava para a mulher e via Deus, e ele não via vergonha, porque não conhecia o conceito da nudez. Agora Adão e Eva, eles têm medo. Que raio de sentimento é esse que apareceu? Medo. A melhor resposta para essa pergunta necessária é que o medo não é real. Porque o medo não é uma criação de Deus. Tudo que não está em Deus simplesmente não é real. O medo é apenas um esvaziamento do amor de Deus na vida de Adão. Agora, por conta do que Adão fez, Adão acredita que Deus não será capaz de amá-lo como antes o amava. Adão esvazia o amor de Deus, e o esvaziamento do amor de Deus se transforma em medo. Os conceitos do Éden, no reino do Eros, são esvaziados, dando a eles conceitos inexistentes, mas que nos parecem muito reais. Por exemplo, quem trabalha com jovem na igreja, a gente sempre lida com moralidade, né? A gente fala muito de moralidade, o que pode e não pode fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos falando da imoralidade, das coisas erradas, deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus, imoralidade não existe. Não existe, moralidade não existe. Por isso que a própria palavra vem carregada desse prefixo de esvaziamento, a não moralidade. No reino de Deus só tem uma coisa que é real, o quê? A moral. Mas no mundo da morte, a gente esvazia ela e experimenta um conceito esvaziado. O medo não é real. O medo é apenas um esvaziamento da satisfação plena em Deus. Por isso que lá na frente o apóstolo João, na sua carta, vai nos ensinar o quê? Que o amor de Deus lança fora, porque um dia o medo tomou o lugar do amor do Deus Trino que extrapolou na humanidade. Olha que loucura, assim que a satisfação vai embora, a gente começa a experimentar um mundo fora de Deus, precisa criar conceitos para viver nele, aonde Deus não pode chegar lá. A gente esvazia os conceitos de Deus para deixar ele longe de nós, e a gente constrói um lugar que a gente chama de atrás da árvore. Olha o que o pecado fez com Adão. Olha o que o conceito da vergonha, da nudez fizeram com Adão. Fez Adão ir para trás de uma árvore e acreditar que no mundo do Eros, que ele acabara de inventar, existia um lugar aonde ele podia estar, que Deus estaria contido do lado de fora. Uau! Sabe o que Adão esqueceu? Que atrás da árvore para Deus é frente, porque Deus olha do alto. O salmista já nos explicou que se subirmos ao mais alto, descermos ao mais profundo do abismo, Deus ali estará. Sabe quando a insatisfação começa? Quando caídos nos nossos amores, deseducado nas nossas afeições, mesmo dono ainda de boas intelectualidades, conhecemos o conceito da nudez e da vergonha que nos atraiu. Deus vem ao nosso encontro porque Ele não errou. Deus não está num divã, Ele não fez nada de errado. Ele vem, mas quando vem, nós fomos para o mundo da morte. Nós fomos habitar em um lugar onde Deus não é, e por isso nada mais é. E nesse lugar, para afastar Deus de nós, porque temos vergonha da nossa nudez, nós esvaziamos tudo que é de Deus e abraçamos conceitos de uma surrealidade, e o único lugar que nos sobrou para viver é a ideia mentirosa que nós acreditamos, que agora existe um lugar que eu posso estar
aonde eu construo a minha própria satisfação, que Deus está do lado de fora. E aí o texto vai terminar. E eu gosto de pensar no texto terminando na seguinte forma, paráfrases minhas também. Eu gosto de imaginar desse Deus resgatador e redentor, olhando para Adão no jardim e dizendo: ô Adão, amigo, a gente é brother, cara, a gente, né, estamos vivendo aqui, eu te criei. Para com isso, Adão, não tem nada que a gente não possa resolver. Vem para cá, Adão, vem para fora da árvore, vem aqui falar comigo, vamos conversar nós dois e a gente resolve. Eu gosto de imaginar Adão atrás da árvore dizendo assim: ah, Deus, eu não dou conta de ir aí fora. O Senhor não faz ideia como aqui atrás é escuro, é sujo, é assustador. Eu olho para o Senhor e o seu olhar me constrange. Eu olho para Eva e o olhar de Eva me acusa. Eu olho para Satanás e o olhar de Satanás me denuncia. Eu não consigo, Deus, eu preciso de uma árvore para mim. E eu gosto de imaginar Deus tomado de misericórdia, que é próprio do caráter dele, dizendo: tá certo, Adão, eu entendo. Eu realmente não sei como é ir atrás, porque eu não me envolvo com essas coisas, Adão. Eu sou santo, santo e santo, mas eu posso imaginar que fora de mim seja assustador, Adão. Então vamos fazer o seguinte, filho. Eu te amo tanto, mas eu te amo em uma dimensão tão avassaladora, Adão, que eu vou sair lá de fora do tempo, lá de onde contei princípio, Adão, e eu vou invadir a cronologia dos fatos, e eu vou atravessar a história, Adão, em uma saga de amor. E como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, na plenitude dos tempos, Adão, eu vou aparecer, filho, na semente de Eva. E nesse dia, Adão, eu vou arrancar essa árvore maldita que nos separa. E com o tronco morto dela, Adão, eu vou cravar num calvário uma cruz. Eu vou sujá-la de sangue, Adão. E quando eu olhar para você, filho, eu não vou mais ver a sua sujeira. Eu não vou mais ver a sua podridão, Adão. Eu não vou ver mais o seu erro. E nesse dia, Adão, o olhar de Eva não te acusará. O olhar de Satanás não vai te denunciar, Adão. O meu olhar não vai te constranger, Adão. Porque neste dia, quando eu olhar para você, Adão, eu vou ver o meu filho, Jesus Cristo, cravado em você. E você vai ter de novo, Adão, a imagem do Deus Trino. Como foi antes do reino do Eros. E vai haver descanso, Adão. Vai haver possibilidade de amar direito, de consertar as afeições. Nesse dia, Adão, nós vamos nos olhar e nós vamos nos encontrar de novo, filho. Talvez todo o seu intelecto esteja organizado. Talvez a igreja, o ensino bíblico, possa fazer coisas com você, que deixe você num checklist que até faça você dizer pela cidade: ah, eu sou crente. Mas o meu desafio essa noite é você perguntar a Jesus sobre os seus amores e dizer: Senhor, eu estou amando errado e eu me escondi atrás de uma árvore. E eu não sei sair de lá, porque fora dali eu não sei mais viver. Porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu sou desnudo. Sabe o que Jesus vai te dizer? Ei, filho, você não precisa mais morar aí. Porque eu tirei você do jardim aonde os seus pais faliram.
para colocar você em uma videira verdadeira, em um jardim onde tudo floresce. Quando eu pastoreava em Jacareí, tinha uma menina na minha comunidade, muito querida. Ela vinha de uma cidade, perto da cidade nossa. Ela hoje é uma adulta, formada em jornalismo. E os pais eram crentes, mas não eram da nossa comunidade. Eram de uma outra comunidade da nossa cidade mais tradicional. E o pai dela teve um câncer e rapidamente faleceu em coisa de semanas. Quando eu soube que o pai dela faleceu, numa noite já virando para a madrugada, eu decidi ir à casa dela naquela cidade vizinha. Peguei o Thales, que na época era o pastor das gerações na igreja, que cuidava dela, outro líder da igreja, e fomos à cidade dela. Uma cidade pequena. Chegamos lá, ela morava numa casa muito simples, mas a casa estava cheia de gente, lotada. Não tinha espaço para ninguém mais. Nós três entramos meio apertados pela sala. Aquela menina, ela rompeu como no Mar Vermelho, assim, arrancando todo mundo da frente dela, veio até a minha direção. Não me deu nem um abraço, ela segurou nos meus ombros e falou assim: Joel, fala para mim, aonde está o meu pai? Eu disse: olha, eu conheci o testemunho do seu pai. E eu creio que ele está com Cristo, ele está no céu. Seu pai era um homem de Deus. Ela virou e disse: não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber como ele está agora, como ele está vivendo agora. Olhei para o pastor Thales e falei: você recebe para isso, responde aí. Ele não falou nada, vi que ele estava em dúvida. Aí eu olhei para ela, uma multidão, o que significa multidão numa casa pequena, começou-se em torno de nós se envolver. Eu conhecia alguns parentes dela, sabia que não conheciam a Jesus. Eu falei: eu tenho que falar alguma coisa, mesmo que seja errado. Eu olhei para ela e falei: filha, a gente sabe muito pouco sobre o céu. A Bíblia fala pouco sobre o céu. Ela abre uma janelinha, quando a gente vai meter a cabeça, a Bíblia fecha. A gente não sabe muito do céu. Mas então um dos meus prazeres na vida é escrever poesia. Eu falei para ela: eu vou poetizar para você o que eu imagino que seja o céu, nesse momento para o seu pai. Eu acho que agora seu pai está chegando no céu. E ele deu de cara com Deus. As questões teológicas se perguntam para o Petrônio depois, tá bom? Isso é uma história minha. Ele acabou de chegar no céu e ele deu de cara com Deus. E Deus falou assim: vai aonde? Então, eu morri, não sei, cheguei aqui. Não, filho, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Aqui é o céu. E eu sou Deus. Não é assim, vai chegando. Olha para você. Olha para a sua podridão. Olha para a sua imperfeição. Eu sou Deus. Imagina o pessoal em volta de mim me ouvindo. Ela em lágrimas já. E eu falei: olha, e diante de uma afirmação dessa tão certeira, não cabe questionamento. Deus é Deus, seu pai, só seu pai. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele virou as costas e está indo embora. Não há lugar para ele como ele é, na presença do Deus perfeito. Enquanto ele está indo, Jesus saltou na frente dele e disse: pai, está comigo. É um daqueles pequeninos que o Senhor me confiou, lembra? Que eu orei por eles. Está comigo, pai. E olha, eu vou repetir de novo, pai, essa conversa a gente tem toda hora, eu sei, mas eu sei como é difícil olhar para ele. Eu sei que quando o Senhor olha para a sujeira dele, para o pecado dele, para a maldade dele, a sua santidade é ofendida, pai. Eu reconheço e eu entendo isso. Mas faz o seguinte: a hora que o Senhor for olhar para ele, olha por meio de mim. Pega essa maldade. A gente combinou isso, não combinou, pai?
pega essa podridão, essa sujeira, e coloca nos meus ombros. E não julgue mais ele como culpado, julgue a mim. Coloque a minha justiça nele e coloque as transgressões dele em mim, Pai. Eu disse assim, Nath, nessa hora, Deus deu uma baixadinha no ombro do filho e falou assim para o seu pai, está falando agora. Falou assim, ô, vem cá, volta aqui. Não vai ainda não. Seu pai voltou. E Deus perguntou, você está com meu filho? E ele disse, desde a minha mocidade. E ele disse, então, entra no gozo do teu Senhor. Porque eu não olho mais para você, homem. Eu não olho mais para a sua podridão. Mas eu satisfaço a minha ira no sacrifício vicário, substitutivo do meu Filho Jesus. Se satisfaça nisso esta noite, meu amigo. Não no seu poder, não nos seus recursos, porque eles só te levarão para um mundo onde Deus não está, para conceitos onde Deus é esvaziado, e te colocará cheio de nudez e vergonha, medo, atrás de uma árvore, acreditando que Deus pode ficar lá fora. Nesta noite Ele está dizendo para você, ei, eu arranquei esta árvore, eu estou te vendo. Então me deixe ver você essa noite, por meio do meu Filho Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela história da redenção. Obrigado por esta linda narrativa que contamos ontem e hoje. Obrigado porque o Senhor não deixou um texto para nós como se ele fosse uma enciclopédia moral de comportamentos. Obrigado porque a Tua palavra não é uma lista do que podemos ou não fazer. Mas obrigado porque a Tua palavra é a carta do amigo Emanuel. É a história da redenção em Jesus. É a grande história de amor de Deus, que explica as nossas histórias de falência. E obrigado porque nesta noite o Senhor olhou para nós e não julgou o nosso pecado como algo imperdoável. Mas o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor se dobrou a nós, tirou os nossos pés de um lamaçal e nos colocou sobre a rocha firme que é seu Filho Jesus. E obrigado porque hoje eu posso declarar, Jesus, que o Senhor não me vê mais, que o Senhor não vê as minhas transgressões, que o Senhor não vê os meus pecados, mas que o Senhor vê o seu Filho em mim. E eu posso declarar satisfação, como um dia Eva e Adão declararam. Estamos nus e não temos mais vergonha, porque o amor lançou fora o medo. E agora Jesus é a abundância em nós.